pô, as pessoas estão chegando no Bitcoin por diversas maneiras, diversos meios. E aí, nessa sua última fala, algo me chamou a atenção que é, pô, você ser um cara que tem muito vivência no mercado financeiro. Você passou por 2008. 2008, que foi a crise do subprime, te ensinou, te deu um estalo na hora que você enxergou o Bitcoin ali pela primeira vez? Para mim deu em 97. Então assim, eu peguei México 94, peguei 97, Rússia, Ásia, daí peguei Lula 2002, 2008. A única diferença é que 2008 foi Estados Unidos. Foi a primeira vez que eu peguei Estados Unidos. Mas em 97, 98, a gente chegou a achar, botar uma probabilidade que o Brasil ia quebrar. E daí, se o Brasil quebrasse, o que é o Brasil quebrar? É meio que você tem um problema de pagamento de título. E interno, que era pior, né? Porque externo já tinha dado calote, acho que foi em 82, daí resolveram em 93 via Brady's. O interno é pior, porque é a poupança. Então, assim, a Zélia deu um calote. Quando ela confisca, isso é um calote. Estamos falando, acho que a Zélia é 90. Então, esse conceito de, vou perder tudo, era presente na minha geração. E daí alguém que tem um conceito... Então, assim, eu vou contar uma história que também estamos aqui para contar a história. Não, manda aí. Claro. Eu era muito pequeno na Zélia, mas na época, o meu pai, assim, são quatro... Zélia é... Zélia Cardoso, eu acho que é 90. Ah, sim. Isso. Daí pegou e se eu errar os números aqui, as datas, depois me dá um desconto, que ao vivo é difícil. E daí, mas a história é verídica. Meu pai tinha 4 filhos e cada um tinha uma caderneta de poupança. Veio o calote. Daí meu pai o que fez? Chegou tipo, calote dia 1, dia 7 acabou o dinheiro. Ele foi lá e sacou nossa poupança. Ficamos sem poupança. Meu pai deu o calote na gente, porque não tinha dinheiro para pagar as coisas, as contas de casa. Caralho. Então imagina, então, se foi 90, eu acho que é antes, então. Cara, o cara tomou minha poupança, meu pai. Porque a Zélia tomou a poupança do meu pai. Então, assim, pra gente foi fácil. Então, o Bitcoin, para quem mora no Brasil, é uma necessidade. É isso. Se você mora nos Estados Unidos, talvez não, mas se você mora no Brasil, na Argentina, na Venezuela, e tanto você vê que a distribuição dos países que são ativos em Bitcoin são esses países meio franja mesmo. Agora que está entrando a turma que tem dinheiro, que é os Estados Unidos, que entra via ETF. Então, quando eu falo, assim, eu acho que a mensagem que eu acho importante passar é o seguinte: mesmo estamos aqui contando um monte de história, mas ninguém tem Bitcoin. Ninguém tem. Pra você terem uma ideia, é o seguinte: das grandes casas do Brasil, e o Brasil está bem na fronteira, o Brasil está muito na frente do resto do mundo em produtos de criptativo, o BTG fala para botar 1%. As outras casas ainda não saíram com recomendação. Algumas casas, as não de banco, já saíram, mas a Empíricos foi uma das primeiras que saiu. Eu acho que o Felipe saiu com uma recomendação de cripto eu acho que em 18. Ele saiu com uma coisa assim. E da hora que eu vi aquilo, eu falei assim, nossa senhora, o cara tá muito na frente. Porrou, né? Porque imagina comprar em 18. Deve ter sido um dos maiores trades da vida dele. Então, assim, por que eu tô contando isso? Porque tem um pouco se alguém acha que já foi, o recado que eu tô dando é o seguinte: nem começou. Tá caro. Cara, eu tô nesse negócio há 8 anos, sempre teve caro. Tá sempre caro, né? Sempre foi na máxima. Ou você acha que era diferente quando tava $1.000? Eu olhava e falava assim, $1.000? Ontem tava 600, tá 1.000, tá louco? Perdi. $1.000? Cara, $1.000 era pesado. Então, obviamente que quando custa esse negócio, o tamanho da sua posição, ela tem que ser diferente, né? Quanto que você acha que deve ser o tamanho da posição? Depende da pessoa. Eu acho que totalmente depende do momento da sua vida. Então, se você é mais jovem, você pode ter mais riscos. Se você é mais velho, você tem que ter menos. Mas, assim, vamos dizer um cara da minha idade, assim, eu acho que tem que ser entre 2% e 5% do patrimônio. Portfólio inteiro. Por quê? Porque a gente está num momento que você ter Bolsa Americana ou títulos americanos, que são os ativos. O ativo mais seguro do mundo é o título americano. E eu vejo esse ativo, eu já acompanho esse ativo há 30 anos. Eu nunca vi esse ativo com problemas estruturais tão grandes.
Ou seja, a quantidade de título que o governo americano vai ter que vender nos próximos anos é muito grande. Para refinanciar a dívida. E não só refinanciar, como ele continua com déficit. Uhum. Ele continua cavando buraco. Então não é só rolar. Isso só que, vamos falar de número. São 36 trilhões de dólares em dívida. Cara, 36 trilhões de dólares, se alguém fizer a conta em reais, é infinito. Então, vou dar uma ideia, o PIB brasileiro é 2 tri de dólares. É muita grana, cara. Não, é muita grana. É tipo, pega 15 anos aí de Brasil, até mais, e não paga a conta. Ou se você somar, deve dar para somar a África toda, a América do Sul inteira, é muito grande. Então, assim, eu vejo, e aí um pouco o meu chapéu mais macro, eu nunca vi uma situação creditícia tão problemática nos Estados Unidos. Lembra que eu falei em 97, a gente achou que... Não estou falando que os Estados Unidos está nesse momento, mas eu olho os Estados Unidos e falo assim, caramba, como é que eles vão sair desse buraco sem nem parar de cavar? Eles pararam. Porque não tem segredo. E lá o que aconteceu é o seguinte, a taxa de juros ela sobe muito. Então, quando você vai rodando... Imagina 36 tri a 5% ao ano. Cara, a conta de juros é mais de tri hoje. E se, num exercício hipotético aqui, né, o Trump de fato conseguisse levar os Estados Unidos para uma trajetória de controle de déficit, isso faz com que o Bitcoin perca um pouco do seu appeal em termos de reserva de valor? Porque assim, a tese é que moeda fiduciária vai pro buraco pela própria condição natural das moedas fiduciárias. O Bitcoin entra aqui como uma opção muito mais vantajosa do que o ouro, com um risco a mais do que o ouro. Se você não tivesse essa condição da moeda fiduciária, né, tendo ali um controle do déficit, talvez voltando ali pro padrão ouro, exercício super hipotético aqui, você acha que o Bitcoin perde um pouco desse valor / preço que a gente tá falando aqui? Então vamos lá, esse negócio de imprimir desenfreadamente não é uma coisa nova. Então, é coisa desse século. Os países, eles de 2001 a 2024, eles imprimem muito. Foi uma saída... Então, o que eu acho que aconteceu é o seguinte, estava todo mundo em paz, começou a cair risco, começaram a imprimir. Você só era eleito se inventava mais gasto. Porque o problema é o seguinte, mesmo nos Estados Unidos, ela fala, o Trump é populista, os dois eram populistas. Porque se você não for populista, você não ganha o voto. Então a sociedade entrou meio nessa loucura de que chegaram a falar que nem precisava mais ter limite de impressão. Tinha uma escola lá que era o MMA, que era o Modern Monetary Theory, né? MMT, né? E basicamente a ideia dos caras é a seguinte, como a taxa de juros é muito baixa, eu vou poder imprimir para gastar o que quiser. E era muito baixa, né? A gente viu o juro a zero, juro real negativo. E os caras abusaram, como é da natureza humana. A natureza humana é o seguinte, achou um buraco, abusa, é assim mesmo. Então o que eu acho é o seguinte, se o Trump, eu acho que nem dá, matematicamente não dá, porque ele vai ter que cortar gastos que ele não consegue, mas vamos dizer que todo mundo conseguisse. Aí eu acho que a minha dúvida é o seguinte, se as pessoas iam ficar tão putas... Digamos que ele não tá nem aí pra reeleição. Mas aí tem que ser todo mundo, né? Porque não basta o Trump. Os Estados Unidos é grande, mas não é o único. Congresso... Vamos dizer, não, todos os países. Sim. Porque não adianta nada, pro Bitcoin não adianta nada os Estados Unidos parar e a China, a China, se tem alguém que imprime, é a China. Se tem uma coisa que comunista gosta, é imprimir dinheiro, pelo amor de Deus. É a história, dizem que o comunismo para quando acaba o dinheiro. E acaba o dinheiro quando acaba a tinta, É isso, eu vi isso. Acabava a tinta. O que aconteceu no Brasil? Os caras cortavam zero. Como é que era? A nota era 100 mil, o cara batia um carimbo, virava 100. Tirava 3 zeros. A gente viu isso. O brasileiro não tem o brasileiro não tem a desculpa de, não sabia. A gente sabe. A gente sabe melhor do que os outros, até por isso que é mais fácil falar de Bitcoin aqui no Brasil. Se eu sentar e falar isso para um americano, o cara vai olhar e falar, esse cara é maluco. Estados Unidos nunca, porque a gente tá 200 anos fazendo isso, nunca tivemos um problema. E é verdade. Mais ou menos, os Estados Unidos deu um calote em 31, quando ele saiu do padrão ouro.
Mas vai falar para o americano que o país dele deu um calote. Não vai aceitar. Isso, vamos voltar para aqui, para a Terra? Eu acho que a minha leitura de mundo é que o enfraquecimento do dólar é bom para todas as outras moedas, inclusive Bitcoin. Só que quem são as grandes moedas? Euro, yuan, ien e dólar. E daí, franco suíço, mas é bem menor. Esses caras aqui, tipo 5 tri. Vamos dar uma ordem de grandeza também. E daí, depois do franco suíço, vem o Bitcoin. Eu acho que, de repente, o Bitcoin já até flopou lá. Eu acho que o Bitcoin é 2 tri. Então, tem 3, assim. Vamos lá. Dólar. Eu acho que vai dar 200 anos, o dólar ainda vai ser a mais importante desse grupo. Por quê? Porque, é melhor ter dólar do que ter o ien. Por quê? Porque o Japão tem um problema de demografia que vai ser complicado. O país que vai diminuir. Daí, o euro. Euro é um barata voa diferente lá. A gente já quase viu, assim, é muito país. Então, assim, mas também, tá lá. E o yuan, para mim, é uma não moeda. Por quê? Porque a China tem a conta de capital fechada. Então, você vai ter uma moeda que não serve para nada? Moeda é bom para você. Vai viajar, você usa. Ninguém viaja e usa yuan. Quem é que vai confiar no Partido Comunista Chinês, né? Não é nem confiança, você nem pode. Porque o cara lá não pode receber. O real não é conversível. As pessoas nem sabem disso. Alguém já foi para a Europa e foi na casa de câmbio e botou real? Não faz. Por quê? Porque o cara não pode receber o real. Ele não pode ter uma conta em real. Uma moeda conversível, então assim, o dólar americano, você pode ter conta em dólar americano em 100 países do mundo. Porque é conversível. O que é conversível? É você poder usar sem ficar registrando. Quando você faz uma operação em real, você faz um registro do Banco Central. Porque ele tem o controle. E por que é assim? Porque lá atrás, lembra que você falou do calote? O que era o calote? Acabou o dólar. E como é que foi depois de acabar o dólar? O Banco Central fechava. Ele pode desligar. Não usa, mas isso tudo foi uma abertura. A gente tinha câmbio paralelo, tinha black, tá? Foi abrindo. Hoje em dia é praticamente um câmbio, que é o que a Argentina está começando. A Argentina tinha 14 câmbios, agora deve ter 13. Mas tá cada dia, e acho que mês passado eles meio que soltaram o câmbio principal deles, meio que soltaram com... Então, estamos falando de várias moedas. Então, assim, o dólar é a melhor das moedas. A gente está meiuca. A Argentina era uma das piores, está vindo para cá. E o Bitcoin? Cara, de novo, o Bitcoin está numa outra frequência. Por quê? Porque hoje em dia ninguém tem. Mas, a hora que, vamos dizer que estiver na mão de 1 bilhão de pessoas, ele periga ser a mais importante moeda do mundo. A gente acredita nisso.